Olá, como vai você? Tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso Sem Tabus. Tão gostosa a sua companhia, me sinto muito bem, especialmente para falar de sexualidade e relacionamento aqui no nosso programa. Muitas perguntas que você aí de casa manda, vamos tentar respondê-las hoje. Por exemplo, alguém nos pede ajuda porque está em dificuldade na sua vida sexual. E é o marido dizendo, não sei o que acontece, Darleide, tenho necessidade de ajuda, não sei o que fazer para levar a minha mulher a ter desejo sexual. Será que cabe ao homem despertar a mulher para ter desejo sexual, ou o desejo sexual é algo natural, que simplesmente acontece, que simplesmente existe na relação? O que pode ser dito a respeito disto, diremos no programa de hoje. E você que tem dúvidas, queixas, também pode escrever para a gente, pode trazer a sua questão aqui. Queremos trabalhar para que você tenha uma vida sexual mais plena, mais satisfatória. Não esquecendo que a coisa mais importante é o relacionamento. O que existe de mais importante é a capacidade de olhar nos olhos, de dizer a verdade, de ser honesto sem ser duro, sem ser grosseiro, sem ser cruel. Muitas vezes dizemos, eu digo a verdade, mas o modo como você diz a verdade às vezes fere. E como isso vai repercutir depois na atividade sexual? Como você pode esperar orgasmo, desejo, prazer de uma mulher que foi ofendida, magoada, traída, deixada de canto, de lado, trocada por coisas afins? Precisa pensar nisso. Assim como é necessário saber como o marido vai mostrar que tem interesse sexual por você, ou carinho, ou respeito, se no dia a dia a sua fala é agressiva, o seu jeito de lidar com ele é agressivo, a maneira como vocês transitam nesse ambiente do dia a dia não é facilitador, mas ele é agressivo, ele é cruel. Assim, nós não podemos chegar a lugar nenhum, ou melhor, chegaremos a um campo de guerra, onde sairemos feridos, machucados ou até mesmo mortos. Há muitas relações mortas, há muitos homens e mulheres feridos, mas já enlanguecidos, já sangrando, quase que morrendo, pedindo ajuda. Mas aí tem um outro meio displicente dizendo, mas eu só queria uma relação sexual, eu só queria ir à noite, me encontrar em casa e ter um tempo com a minha esposa, uma relação sexual, afinal de contas, eu sou homem, afinal de contas eu tenho as minhas necessidades, afinal de contas eu preciso disso. Você precisa disso tanto quanto você precisa de afeto e tanto quanto você deve dar afeto. Você precisa disso tanto quanto você pode ofertar afeto. Então, oferte, entregue, interaja, se entregue e cresça, porque afinal de contas, a gente precisa ser gente grande para viver uma relação satisfatória. Para falar sobre estas questões, nos aprofundando nelas, nós vamos conversar com mais uma daquelas convidadas que vem com muito amor atender você, responder questões suas. Como que você manda as suas questões? Pode ser na nossa página no facebook.com/semtabus.nt. Ali é um ponto de encontro nosso. Não vai dizer da sua questão particular aberta para todo mundo ouvir, não é? Faz isso em box, em segredinho, só entre a gente. Também não estou prometendo que vamos responder a todos já. Mas é um jeito que você tem de falar com a gente e muita gente é atendida sim. Vamos à minha convidada de hoje, Vanessa Oliveira. Seja muito bem-vinda, prazer recebê-la aqui no nosso Sem Tabus. A convidada de hoje é a Vanessa Cristina de Oliveira Cunha. Ela é psicóloga especialista em psicologia das organizações e trabalha hoje com psicologia clínica. Nascida no interior de São Paulo, atua hoje na cidade de Jacareí. Para um contato profissional, seu e-mail é vanessa.oliveira.cunha@gmail.com. Há pessoas que pensam que tem crises, tem brigas, tudo bem, mas o sexo vai acontecer. Isso pode acontecer mais no universo masculino, né? Acha que a cara feia da mulher, a insatisfação da mulher é coisa de TPM, é coisa dela, não tem motivo nenhum para ela se negar sexualmente.
e às vezes tem. E para ele também. Estamos considerando homens e mulheres. Vanessa. Sim, é verdade, até para os homens também, porque ultimamente os homens têm tido menos procura sexual em função também, como resposta de um relacionamento conjugal que não é saudável, que não está sendo bem construído, bem relacionado. Então, as duas coisas estão diretamente relacionadas. É impossível eu conseguir ter um relacionamento sexual, uma qualidade e satisfação sexual se eu não tenho um bom relacionamento. Isso está diretamente relacionado, inclusive, aos hormônios que são ligados no meu corpo. Né? A relação sexual, ela começa e acontece na mente. Então, primeiro eu tenho um olhar, eu tenho um desejo, é liberado no meu corpo bastante endorfina, que é o hormônio da felicidade, e eu fico embebecido de dopamina. Sem esse hormônio, eu não desperto para o prazer. Então, é muito importante que, para despertar esses hormônios, eu esteja conectada com essa pessoa, me sentindo desejada, feliz, num ambiente saudável. Então, sem esse tipo de hormônio, por exemplo, dificulta que essa esposa tenha a lubrificação. Então, para a gente ver como é físico, a questão não é só emocional, é também física. E para o homem também, se ele estiver com pouca testosterona, ele também vai ter menos desejo sexual. Então, não só está relacionado a esse relacionamento a dois, como na vida como um todo. Deficiência hormonal, tanto em homem quanto mulher, no caso dos homens, a testosterona, e nas mulheres, principalmente o estrógeno, traz uma perda de qualidade de vida para ambos. Então, na presença de sintomas dessa deficiência, e se esses hormônios, se foi comprovada a deficiência desses hormônios e excluída qualquer contraindicação para reposição hormonal, esse tratamento de reposição, se bem indicado, no momento certo e se acompanhado por um profissional qualificado, é bem seguro e traz benefícios para ambos. No Brasil, para reposição de testosterona, nós temos disponíveis a testosterona em forma de gel e em forma de uma solução que é aplicada nas axilas como um desodorante diariamente, e nós temos a aplicação intramuscular, que varia do período de aplicação. Para as mulheres, nós temos disponível via oral, estrógeno via oral, aplicação de gel também e adesivos aplicados na pele. Qualquer desses tratamentos deve ser acompanhado por um especialista, e vale a pena lembrar que mesmo fitoterápicos podem ter efeitos colaterais e não devem ser usados sem acompanhamento de um especialista. Há pessoas que eu sei que conseguem, mesmo em tempos difíceis, e tem uma convivência boa, relacional ali, o marido e mulher, e apesar do desemprego, apesar de uma frustração aqui e acolá, ainda mantém um vínculo afetivo tão forte que a atividade sexual permanece. Sim. Mas há outros casais fragilizados em que, por exemplo, na hora de um desemprego, baixa autoestima, há uma cobrança e desencadeia uma insatisfação generalizada. Total, generalizada. É o que a gente chama de crises vitais. Então, o nascimento de um filho também é considerado uma crise vital, perda de um emprego, homens que vão chegando na andropausa, são aposentados. Todas essas questões que saem da vida normal, cotidiana, elas causam um tipo de estresse. E esse estresse pode sim, e muitas vezes acontece, de interferir na relação sexual também. Um homem, por exemplo, que perde o trabalho, várias pesquisas revelam que essas pessoas têm uma dificuldade tão grande de manter a relação sexual, porque eles se sentem menos homens, menos capazes. E eu preciso me sentir homem e ter o falo para que eu possa procurar essa mulher. Logo, se eu não consigo bancá-la financeiramente, eu também não me sinto capaz de manter essa relação sexual. Então, há uma queda na procura. Então, todos os tipos de crises vitais, elas interferem diretamente na maneira como você se vê e até na baixa de hormônios que faz com que você tenha procura pelo outro, né? Então, nesse momento, é importante que esse casal saiba se adaptar. Saber que é uma fase, conversar a respeito é muito importante. Às vezes a mulher fica numa cobrança, ele não me procura mais, será que ele está com outra? O que será que está acontecendo? Quando na verdade esse homem está precisando falar sobre o que ele está sentindo. Ele está angustiado, o trabalho está com problemas, ele está tendo uma dificuldade com o chefe, né, no âmbito financeiro. Então por que não eles gastarem também essa energia que é emocional e também sexual para resolver essa questão que está agora em pauta? Mas, Vanessa, vamos considerar. Se tem uma coisa difícil, é diálogo. Concorda comigo? Concordo com você. Porque assim, por mais que num casal,
seja aberto ao diálogo, é possível que o outro não. Sim. E o que um pode fazer, este um que é aberto ao diálogo, como que ele vai forçar esse outro, ou levar esse outro a falar, a dizer do que sente? O que a gente pode tentar é o seguinte: promover um ambiente facilitador e acolhedor para que essa pessoa se sinta à vontade para falar. Pode ser que ele não consiga, que seja um homem muito fechado, ou uma mulher também que tenha dificuldade. Talvez uma amiga se aproximando possa ajudá-la a ouvi-la. Talvez um amigo, uma pessoa, um conselheiro de quem esse homem confia muito e só se abriria talvez com um homem, possa ser acionado para ajudar nesse momento. O importante é o interesse que o outro revela num momento como esse. Olha, eu tenho sentido que você está triste, que você está distante, que você tem andado mal, né? Eu estou disposta a te ajudar, a te ouvir. Você se sente confortável em falar isso para mim? Não se sente? Eu posso acionar alguém para que possa, né, estar perto de você nesse momento? Se não há, né, interesse nenhum da pessoa, é importante a gente respeitar aquele momento e esperar que essa fase passa, porque é uma fase e passa. Agora, isso são casos normais, há casos que são crônicos. A pessoa se fecha em conchas e fica assim para o resto da vida, né? Entra numa depressão, desencadeia crises neuronais, né? A pessoa tem aí uma dificuldade, às vezes até psicológica e psiquiátrica, e ela precisa aí entrar em contato com alguém que possa ajudar. Às vezes silêncio também é vingança, né? Às vezes Não te conto, não te falo, não vou, não quero que você participe da minha vida. É uma outra crise, é quando eu não quero que o outro participe da minha vida, mesmo debaixo do mesmo teto. Sim, exatamente. Aí a gente teria que estudar caso por caso para entender o que acontece numa relação onde o outro está passando por uma fase como essa e não permite que a outra pessoa possa compartilhar dessa fase, entender o que está acontecendo, receber algum tipo de ajuda. O importante é que a gente aprenda a fazer a nossa parte. Fazendo a nossa parte, a gente consegue sempre oferecer algum tipo de ajuda para essa pessoa, né? Mostrar que assim, olha, eu estou aqui. Se você puder estender a mão para que eu possa te ajudar, eu estou aqui para te ajudar. Olha essa questão. Venci o trauma de ser abusada na infância, mas ando muito mal. Mas o meu marido não entende as minhas dificuldades. Ele sai com os amigos e se falo de ele ter saído com os amigos e ter voltado tarde, ele diz que se eu estou achando ruim, que eu vá embora. Devo ir embora. Só lembra de mim quando quer sexo. Eu até destaquei essa frase porque eu acho que isso repercute na vida de muitas mulheres que têm o sentimento. Não estou dizendo que muitos homens ou que todos os homens fazem isso, só procura mulher. Não, nada disso. Mas estou dizendo que muitas mulheres têm essa queixa de sentirem-se usadas para o sexo. E então ele termina, vira, dorme e ela diz, e eu, ei, alô, um ser humaninho aqui do lado, não é? E ela diz, já é tarde da noite, ele não voltou para casa, sair comigo e nosso filho nunca pode, eu estou realmente muito mal. É um caso típico de um sofrimento em que quando ela vai falar, ele diz, está chateada, querida? Pega a mala e vai embora, rua. Como se fosse muito simples dizer para a mulher ir embora, né? Vai, toca a tua vida. Ei, indivíduo. Mas, enfim, esse é um assunto para outra hora, de dizer para você que se é você o insatisfeito, porque se tem alguém insatisfeito nessa relação, é ele que está indo. Por ela está até pronta para manter, para continuar. Tanto é que ela fica. Quem está saindo com os amigos, quem está fugindo, é ele. Quem está insatisfeito, é ele. Tanto existem homens que praticam abuso no relacionamento, como existem mulheres que praticam abuso no relacionamento. E nem sempre aquela pessoa que abusa, ela mesma consegue detectar que ela é uma pessoa que está fazendo mal ao outro. Porque na grande maioria das vezes essa pessoa ela foi abusada. Então é um padrão de comportamento, vamos colocar assim entre parênteses, natural para aquela pessoa, né? E de forma muitas vezes inconsciente, ela exerce um poder psicológico sobre o outro. E esse poder psicológico faz da vítima, vamos dizer assim, uma presa que vai se destruindo conforme o tempo vai passando, destruindo psicologicamente. Porém, não é fácil de detectar isso. Até porque a pessoa que está na condição de vítima, nem sempre ela também se dá conta que aquilo é um abuso. Porque o abusador, ele tem um perfil de se colocar na condição de vítima. Então ele faz e ele é a vítima.
E aquele que está sendo abusado, muitas vezes ele acredita que é ele quem está proporcionando aquela situação de mal-estar e acaba tendo sentimento de culpa, ao invés de compreender que ele está sendo abusado pelo outro. Compreende? E como que a gente percebe que está havendo aí o abuso por uma das partes aí no casamento, né? É quando existe um tipo de padrão de comportamento. E aí eu vou dar agora aí umas dicas para vocês. Quando existe aí muito o xingamento, o menosprezo, a condenação, a crítica, a tentativa de controle, a acusação, as ameaças, a tentativa de isolamento, de não permitir que a pessoa, que o cônjuge tenha amizades, que tenha contato com outras pessoas. Então, havendo esse tipo de relacionamento, de aprisionamento, de forma que acabe fazendo mal para outra pessoa, se caracteriza como sendo abuso. Agora, tem o abuso, vamos dizer assim, mais superficial, mais difícil de ser detectado, que é aquele pinga-pinga do dia a dia, uma palavra dura ali que é solta, uma crítica, nessa tentativa de aprisionar o outro, e existe aquele abuso mais caracterizado, né? Mais destruidor. Agora, o que fazer diante de uma situação dessa? É pedir ajuda. Mas é claro, você não pode sair por aí contando a sua vida para todo mundo, não é assim? Então precisa procurar aquelas pessoas que você confia, aquelas pessoas que você sabe que te ama, o pastor da igreja, e ali você relatar para outra pessoa o que está acontecendo. E essa outra pessoa vai te ajudar a mensurar se isso é um abuso ou não. Porque quem está sofrendo abuso não consegue detectar, porque fica ali na condição de que ele é o culpado por tudo que está acontecendo. Então isso não é uma coisa fácil, mas é uma questão que precisa ser detectada, porque a médio e longo prazo isso pode ser muito destruidor para a mente. De alguma forma, inconscientemente, ela atraiu de novo um abusador para a vida dela. Yes, verdade. Novamente, né? Porque o que acontece? Nós trabalhamos sobre repetição. Muitas vezes, quando o trauma é instalado, a gente não entende que a culpa não é nossa. A gente sempre acha que nós fizemos alguma coisa errada para atrair esse tipo de maltrato. Então, essa mulher foi abusada, né? Causou nela ali, provavelmente ela não tratou, né? Não sei se ela foi procurar ajuda psicológica para tratar isso. Aí ela vem já sofrendo, passa por essa situação, mas atrai o mesmo modelo de um homem que é abusador e diz: os meus desejos são satisfeitos, se você não quer, você está fora, porque a errada é você. Então ela precisa procurar ajuda, procura ajuda, querida! Procure ajuda, porque se ela procurar ajuda, ela vai se fortalecer e entender que a culpa não foi dela. Nunca foi dela, né? Ela não foi culpada de ter sido abusada e ela não é culpada de ter em casa um marido que prefere sair com os amigos, não sai com ela, não sai com o filho, não a coloca sobre uma prioridade. Então, ela precisa mudar o movimento dentro dela. Modificando esse movimento, ela passa a ter uma ação, inclusive corpórea, de dizer: não, eu não aceito mais que você me trate dessa forma. Eu não aceito esse tipo de abuso. Há regras no nosso compromisso conjugal. E essas regras incluem a sexualidade, mas também me incluem como pessoa, como mãe, como mulher, como alguém que tem os seus desejos. Então, se você também não está disposto a cumprir isso tudo, eu que não quero. Mas ela não consegue. Por quê? Porque ela acredita que a errada ainda é ela, tanto que ela está procurando ajuda. Olha, eu estou fazendo o que eu posso, segurando todas as bolas e não estou dando conta. Não vai dar conta. Como é que alguém consegue dar conta disso tudo sozinha? A gente dá conta da gente, não dá conta do outro. Então ela precisa procurar ajuda, porque é um caso de terapia. E eu acho assim muito importante, né, Vanessa, que saibamos que muitas vezes essa atitude de subserviência, de se permitir nesse sofrimento, nessa humilhação, está insatisfeita, pega a mala, vai embora, isso é uma humilhação terrível
E como somos cristãs, como nós acreditamos no casamento como instituição, como Deus abençoando o casamento, como sendo algo que deva ou deveria ser para sempre com a mesma pessoa, sabemos que isso é o ideal, mas a realidade é outra por N questões, ou melhor, por uma questão só, chamada pecado. Exato. Eu acho importante salientar que mesmo nesse cenário de fé, de confiança, de que Deus restaura, Deus pode, e Deus é suficiente para entrar numa relação e transformar. Eu tenho visto histórias incríveis de casamentos restaurados, está tudo certo. Mas muitas vezes esse se colocar, sabe, debaixo de um peso, de uma carga, de um jugo, ela não é saudável. Ela faz o outro manter você numa relação de escravidão. Exatamente, porque é uma dinâmica retroalimentada, né? E inclusive é uma simbiose doentia, onde eu alimento o seu lado pior e você alimenta também o meu lado pior. Então temos uma mulher com os sintomas de abusada, né? E temos um homem abusador, é perfeito. Agora, quando ela deixar de sair do perfil da abusada, quem ele vai ser? Não vai haver mais uma dinâmica, alguém ali vai ter que mudar, né? Então ele vai ficar provavelmente, no mínimo, assustado, ela dizer assim, não aceito mais isso. Como é que você está fazendo tudo isso? Sai fora. Não vou sair não, vamos dividir as coisas, vamos ver o que a gente pode fazer. Normalmente, quando a pessoa se posiciona dessa forma, o outro já... Opa, eu já tinha certeza que você estava garantida, que eu podia fazer o que eu quisesse, que você nunca sairia dessa relação. Agora vamos pensar numa questão bem importante, que é assim, alguns casamentos já se fizeram valer dentro de um cenário sem sexo. Quando? Quando é um sexo uma vez por mês, uma vez por ano, ou não acontece. E eu tenho observado que isso tem vindo com mais frequência nas queixas de mulheres, que maiormente são as que pedem ajuda primeiro, quem falam primeiro, quem traz isso primeiro. Diz assim, não, o sexo aqui em casa... Aí a pergunta é, sendo que aqui no programa nós lidamos com essa temática especialmente, nós lidamos com essa questão especialmente, às vezes pode sugerir que tudo gira em torno do sexo, o que não é verdade. Pode sugerir de acordo com o seu entendimento, mas aqui nós estamos dizendo que isso é parte importante, mas não é o tudo, é parte importante. Mas como é que seria? Como é que é? Como é que se dá? Como é que funciona? O que existe de anomalia ou de irregular, ou o que quer que seja, num casamento em que os casais já não se encontram sexualmente? São crises atrás disso? O que pode ser, Vanessa? Pode ser de tudo um pouco. Porque assim, se a gente olhar, inclusive, judicialmente, se você não mantém relação sexual, você pode anular o casamento, né? O casamento, perante a lei, perante os homens, ele é considerado consumado quando há relação sexual. Então, a relação sexual, ela é parte do casamento, né? Não tem como você ficar casado com uma pessoa numa vida de irmão, sem relação sexual. Então, qualquer coisa, qualquer relação que não tenha isso, tem algum tipo de problema. A gente pode ter aqui N possibilidades, como por exemplo, punições. Eu utilizo a falta do sexo para punir você de uma atitude que você tem, que eu não consigo lidar, não consigo falar, me posicionar, então eu te puno com a ausência do sexo. Eu posso ter a falta do sexo porque eu estou viciado em pornografia e masturbação e deixo de ter a relação presencial para ter a relação virtual. O casamento deve ser motivo de grande alegria e felicidade. Mas quando a pornografia entra no meio, os riscos disso acabar com o casamento são enormes. A pornografia destrói o romantismo, destrói a autoestima, faz com que o cônjuge viciado deixe de desejar o outro, afeta as relações com os filhos e também as relações sociais. Seu uso aumenta o índice de infidelidade matrimonial em mais de 300%. Outra estatística aponta que em 56% dos divórcios, um dos cônjuges teve interesse obsessivo em sites pornográficos.
Eu posso ter também por algum tipo de trauma, né? Abusos sexuais, eles são normalmente, com frequência, os principais pontos assinalados para que uma mulher tenha pouca procura da relação sexual. Vaginismo, ou seja, a gente está falando de a falta do relacionamento sexual, ele está sempre relacionado a algum problema. Então, o que é importante a gente frisar aqui? Que qualquer tipo de casal que não tenha relação sexual está vivendo um problema. Isso não é o normal. Deus não criou o casamento para que ele viva sem a relação sexual. Só que isso precisa ser tratado, as pessoas precisam procurar ajuda. Pode ser de uma ordem, por exemplo, patológica fisicamente. A pessoa tem, por exemplo, uma doença de Parkinson. Um dos primeiros sintomas da doença de Parkinson é a ausência de ereção. A pessoa tem a dificuldade de ter a ereção, então ela vai ter algum tipo de dificuldade, só que aí é um âmbito físico, né? Então tem outras demandas dessa ordem, que são físicas, que são emocionais, que são hormonais. Agora, qualquer uma delas tem algum tipo de solução que pode ser realizada para que esse casamento volte a ter a relação sexual. Precisa ser tratado. O problema que eu vejo as pessoas têm convivido com isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, né? Nós podemos também ter uma homossexualidade calada. Eu tenho, assim, recebido inúmeros casos como esse, né? Porque o que acontece? Dentro do âmbito religioso, as pessoas têm muita dificuldade de assumir isso, né? De dizer, olha, realmente eu tenho essa dificuldade. Então, elas encobrem isso com um casamento e muitas vezes não têm a procura sexual do cônjuge por conta de uma questão homossexual. Tudo isso pode ser trabalhado em terapia, né? Você pode se encontrar, você pode encontrar respostas e soluções para não ter esse tipo de problema. Vanessa, uma pessoa que tenha vivido uma crise, ou um casal, né? Viveu uma crise e veio a conformidade com o assunto, referente àquele assunto que provocou a crise, e o perdão. E, ok, ninguém assume que restou uma mágoa. Não, estamos bem convivendo. Uma traição, uma briga, uma palavra que seja, que às vezes uma palavra é tão ferina. Sim, é verdade. Ela vai no profundo da alma e aquilo machuca tanto que gera uma mágoa. Mas pela conveniência, ou pela religiosidade, ou pelo bem-estar da família, filhos. Não, tá tudo bem. Não, passou. Cobriu. Isso pode aparecer na cama? Pode. Sem que ela tenha consciência que tem a ver com uma mágoa, com ressentimento. Por quê? Porque eu estou magoado, eu não consigo digerir isso, não consigo dizer isso para você. Se eu tento dizer, você não recebe bem, ou seja, eu continuo com a minha mágoa. Ela está mal resolvida. Ela vai ser canalizada de alguma forma, Darleide. É impossível essa pessoa não canalizar de algum jeito. Então, ela vai canalizar de N formas. Uma das formas é através da sexualidade. Então, eu perco o desejo. Se nós lembrarmos que nós somos seres inteiros, a gente vai sempre raciocinar que o nosso corpo trabalha para colocar para fora, como uma lixeirinha, tudo que está de lixinho guardado e que está ruim. Isso pode vir através de doenças somáticas, pode vir através de um choro, de uma emoção repentina, pode vir também através de uma sensação. Então, eu posso estar ali, até quero ter o desejo sexual, mas eu não tenho lubrificação. Eu não tenho a vontade de estar ali com aquela pessoa. Eu não tenho a ereção. E o problema está onde? Está ali naquela troca? Não, está na mágoa que eu guardei e que foi agora colocada para fora através de um jeito que eu não estou pensando, né? Só que o nosso emocional, ele é muito inteligente, esperto, e ele vai sempre canalizando as nossas emoções para que a gente tenha alívio. Se você não coloca para fora, o corpo adoece. Então, ele sempre vai encontrar uma forma de sair. E isso pode aparecer na relação sexual. Como posso ajudar a minha esposa? Ela tem muita dificuldade em sentir orgasmo. Digamos que não tem a ver com a parte hormonal, digamos que. Você já entendeu que pode ter. Sim. Aí vai no médico, ginecologista, exames, todo aquele cronograma que a mulher precisa seguir com a ajuda do maridinho, que é melhor ainda. Mas o orgasmo, então, pode ter a ver com uma questão relacional dele, que por vezes pode ser que o homem não tenha sensibilidade, e isso não estou dizendo que ele é um grosseiro, que ele é um cavalo, não, assim, porque a sensibilidade do homem, ela é mais geral, né, do que refinada por outras questões. O orgasmo, necessariamente dito, ele está muito diretamente relacionado com a entrega que eu tenho com esta pessoa. O quanto eu me permito ser vulnerável na frente dessa pessoa.
Quando você está sentindo um orgasmo, é um clímax, é um momento tão importante na vida sexual de uma mulher que ela está ali, às vezes, de olho fechado e o outro está observando ela. É um momento de profunda entrega, de profunda exposição. Exposição do seu cheiro, exposição da sua forma de sentir esse prazer, exposição de como o outro vai te enxergar e receber o teu prazer. Então, é um momento que está totalmente relacionado a este vínculo que nós temos construído aqui. Confiança. Então, se ela não consegue chegar aí, que tal esse momento de sentar junto e falar assim, olha, o que está faltando? Como eu posso te ajudar? Eu aceito você, eu estou aqui para construir com você. Eu fiz alguma coisa que te magoou. Eu preciso pedir perdão de algo que eu não sei. Eu tenho feito coisas que prejudicam a sua forma de sentir. Então, essa conversa 2, ela promove a confiança, ela promove esse caminho que às vezes está quebrado. E eu fico aqui pensando em muitas mulheres, e os estudos mostram números alarmantes de mulheres que não conseguem chegar ao orgasmo. É impressionante, né, Vanessa? E vai ter a ver com muito disso. Aspectos da fisiologia, aspectos hormonais, aspectos emocionais, aspectos de traumas, mas também aspectos relacionais estão envolvidos, que é o nosso foco de hoje, tá? No outro momento, já fizemos e faremos outras vezes, traremos esse assunto à tona, a questão dos traumas e da sexualidade, essa necessidade dos abusos tão frequentes de mulheres e homens abusados, que trazem para a vida adulta muito sofrimento, e aí vai ter uma demanda de sofrimento muito grande se não há essa relação bacana entre dois, buscando ajuda, dirimindo as dúvidas e essas questões todas. Mas aqui nós estamos trabalhando as crises conjugais e os aspectos relacionais, ou seja, desse relacionamento que se dá entre duas pessoas com as suas diferenças, né, com as seus medos, suas frustrações e a capacidade que cada um tem, infelizmente, cada um tem de nós um grande potencial de frustrar o outro, de ferir o outro, de magoar o outro. Afinal de contas, esse outro é a pessoa mais próxima com quem a gente mais convive nesse tempo. Então, ferir é a coisa mais rápida. Exatamente. Então, pode sim estar relacionado e também uma questão dela. Como ela acha que o outro a vê. Olha que coisa interessante, né? Às vezes, o outro tem um olhar positivo, mas ela não acredita nesse olhar. Ela tem uma sensação de que o outro a vê de forma negativa, de que a expressão do corpo, dos sentimentos e das emoções dela são sempre tolhidas. Então, isso faz com que ela também se segure, ela não se expresse tanto, ela não consiga lidar com essa sexualidade de uma forma mais leve, né, mas à vontade. Por isso que tem estudos que mostram que mulheres com melhor bom humor conseguem ter uma relação sexual mais saudável, né? Porque essa leveza e a forma como você se relaciona também faz uma junção daquilo que o outro vê em você. Aí a gente não sabe se a pessoa é bem-humorada porque ela tem um sexo bom ou se ela tem um sexo bom porque é bem-humorada, né? Exato, é a bolachinha. Mas quando é um traço da personalidade, de ser uma pessoa mais solta, mais leve, faz muito sentido. Vamos a algumas perguntinhas a mais aqui para você. Fico muito ansioso. Agora de um amigo nosso angolano, um abraço para os angolanos. Ficam tarde da noite, porque é uma diferença, um fuso horário bem significativo, de algumas horas entre nós. Mas temos esse público presente. Um beijo para vocês. E ele disse que agradece muito a oportunidade de perguntar. Ele diz o seguinte: fico muito ansioso na hora da intimidade com a minha mulher. Não sei como agir, fico nervoso. É que muitas vezes eu perco a ereção. Podem me dar uma orientação? Aí se instala uma crise, porque quem diz que essa mulher vai entender que ele perde a ereção porque ele fica ansioso, nervoso para atendê-la, para corresponder, enfim, por N questões, e ela não fica pensando assim, eu acho que ele não me ama, ele não me deseja. Não é? Isso não pode gerar uma crise? Sim, o sexo gerando uma crise no sexo. Pode gerar, porque aí tem a ver com as questões dela também. Por isso que a comunicação é tão importante. E aí eu digo assim, às vezes as pessoas dizem assim, mas a gente não consegue se comunicar. Eu falo, gente, seres humanos se comunicam. Se não conseguir aprender a se comunicar, vai aprender a fazer sexo? Não vai não. Fica com o sexo frustrado, também não fala nada, fica frustrado pro resto da vida, porque tem que aprender a se comunicar. Então, ele também precisa chegar para ela e dizer assim, olha,
eu fico ansioso, eu fico nervoso, eu acho que eu não vou dar conta, eu tenho medo de não conseguir, né, suprir você nas suas necessidades, então me ajuda. Isso vai tirar dela a ansiedade de achar que o problema não é com ela que não é boa o bastante, ela não atrai esse marido, e vai fazer com que ela construa também um ambiente para ele saudável, para que ele fique bem. Precisaria ser investigado. O que faz ele ficar tão ansioso? Que parâmetros ele tem sobre sexualidade? O que foi que ele aprendeu? Nós temos um inconsciente coletivo, né, que nos mostra assim, padrões normais, sexualidade, a gente tem mais ou menos um padrão do que todo mundo fala, quantidade de vezes, se é bom, se não é, se dói, se, né, deixa de doer, a gente tem esses padrões, o que ele enraizou, culturalmente se tem alguma diferença, né? Então precisaria investigar até para que ele pudesse tirar essas arestas e ele perceber que é mais simples do que ele está pensando, relaxar um pouquinho mais. Às vezes essa ansiedade de não dar conta do outro tem a ver com aquilo que ele ouviu sobre ele na infância, né? De que ele, ou na adolescência, na escola, no convívio com outras pessoas, de que ele não era bom. Ou até mesmo o que ele recebe dela, né? Ou Pode dela. ser que tenha algo nela que o impressione muito e que o deixe muito frágil na frente dela, constrangido, não sei, pode ser alguma coisa dessa ordem, né? Então ele precisa aprender a se comunicar e a tentar resgatar esses parâmetros. O que eu construí de sexualidade? Por que a minha ansiedade? Eu estou com medo do quê? Isso já aconteceu outras vezes? Isso acontece com uma frequência? Ou isso só acontece quando ela tem uma determinada atitude? Às vezes isso está diretamente relacionado a uma ação da pessoa. Então, quando ele tira essa ação, ele tem uma normalidade dessa sexualidade, então ele precisaria investigar, né, e conseguir transformar esse ambiente num ambiente um pouco mais ameno, mais tranquilo. Lembrando o seguinte, que os meninos entendem a questão do falo, né, da maneira como eles veem a sua própria imagem. Então, quanto mais feliz ele se sente com ele mesmo, com a sua aparência, com quem ele foi, com os amigos, quanto mais socialmente ele foi colocado no ambiente, né, das pessoas com quem ele convivia, melhor vai ser a autoestima dele e melhor ele vai conseguir ter essa performance, né? O intuito é sempre ele agradar o outro. Então, a ideia não é tanto assim, eu preciso ter a ereção para que tudo aconteça. Não, eu preciso promover prazer a essa mulher e a ereção vai acontecer como uma consequência do meu desejo. Aí tem que verificar a questão do desejo dele também. Um trecho de um artigo diz assim: alguns dizem que é necessário quebrar a rotina e ser criativo. As sugestões são variadas, os brinquedinhos, as saidinhas, as camisolinhas, todas essas coisinhas inhas que vão fazendo, né, a criatividade se pronunciar nessa relação. Mas a terapeuta Regina Navarro Lins diz o seguinte: o desejo sexual intenso é o que leva à criatividade. Muito e não legal. É o adereço, a criatividade que vai fazer surgir desejo. Concorda? Concordo, eu concordo com isso. Até porque o desejo está muito relacionado ao relacionamento, né? Não tem como eu ter desejo por alguém que eu não admiro, por alguém que eu não tenho prazer de estar junto, por alguém que eu tenho uma apatia, uma aversão. É impossível, eu posso ser tão criativa, mas esse desejo não vai ser construído aqui. Inclusive, uma outra pesquisa fala que muitas mulheres achavam que não tinham desejo porque não sentiam necessariamente, automaticamente, o desejo por seus cônjuges. E elas entenderam depois de um tempo que o estímulo desse cônjuge as fazia ter o desejo. Ou seja, o desejo está muito relacionado a esse vínculo. Então, eu posso até criar uma série de coisas e construir coisas para apimentar a relação, mas que muitas vezes elas só vão ser artifícios que não necessariamente têm a ver com o desejo que eu construí desta relação, eu e você. Né? Então, o desejo mantém a minha vontade de ser criativa, de fazer coisas diferentes, de tentar alguma coisa nova. Quantos casais que vêm para mim e dizem assim, olha, no começo do meu casamento eu fazia tantas coisas, eu tinha tantas ideias, eu tinha tantas situações para poder construir essa apimentada, né, na relação, só que assim, o outro não me dava resposta nenhuma. E com o passar do tempo, eu não perdi o desejo, mas eu perdi a criatividade. Então, é importante que você mantenha o desejo no outro. E o desejo no outro é também aquele que faz com que você, todos os dias, ajuda você a arrumar a casa, a cuidar das crianças, a trabalhar com você, a cuidar de você quando você está doente. Isso acende o desejo de estar com você.
né? É o laço final de um embrulho. Não dá para dizer que a gente vai embrulhar agora um brinquedo, né, sem papel. Sem papel, né? Então, o desejo, ele é o pacote todo. E a criatividade é o laço. Manter a chama do casamento acesa, né, apimentar um pouquinho a relação, não é uma tarefa difícil. Só precisa de um pouco de disponibilidade. Eu sugiro no dia a dia, para manter que essa chama fique acesa durante muitos anos do casamento, de que você tenha jantares especiais, não só para comemorações, que você escolha o restaurante do casal, que o casal tenha a música, que aonde ela for ouvida, vocês possam pensar um no outro. Isso é memória afetiva, isso é importantíssimo ser desenvolvido no casamento. Ir para a cama juntos é legal, os dois andarem de bicicleta, os dois fizerem uma caminhada, atividade física juntos, todas são situações que podem ajudar o relacionamento. Planejar uma viagem, né? Isso é muito bacana. Tirar fotos especiais em dias e celebrações especiais, é muito legal também. Fazer jantar à luz de vela só para os dois em casa, de forma especial. Os dois terem um alimento que em determinado momento da vida eles buscam aquele alimento porque traz memórias, são coisas importantes e marcantes que marcaram a vida deles. Então são situações, são coisas simples, mas que damos significado à medida que vamos fazendo essas coisas no dia a dia do nosso relacionamento. Isso é muito legal, isso fortalece, isso dá um novo ânimo, um up para o relacionamento. Uma vez no final de uma palestra, quando falávamos sobre admirar a pessoa, admire, expresse admiração, expresse, diga, fale. Aí ao final uma moça falou assim, Darleide, mas não esquece de dizer que o outro também precisa fazer alguma coisa para ser admirado. O outro precisa também me mostrar alguma coisa que me leve a admirá-lo. Então, essa relação que tem a criatividade, que tem a noite especial, o lençol de seda, a flor na cama, a vela, o que seja que você tenha aí no seu imaginário, ela passa pela admiração, pela relação, como você está dizendo, que existe antes do sexo, mas aí a perguntinha que não quer calar. O que a criatura faz para ser admirada e desejada, não é? No sentido da relação, não esqueça, da relação, da construção desse vínculo, porque senão a gente diria que sexo é uma coisa automática. Exatamente. Então tá valendo sexo com a prostituta, você vai lá e paga, beleza, isso corresponde a sexo. E a sexualidade que nós trabalhamos aqui é uma sexualidade com compromisso, com vínculo, com amor, como uma forma de manter esse casamento unido, esse casal ligado, esse casal prosperando nessa direção. Exato, essa intimidade é construída desse jeito. Então, é impossível eu manter o meu desejo se essa pessoa o tempo todo faz coisas ruins para mim, se essa pessoa me maltrata, se essa pessoa não curte o que eu curto, se essa pessoa não vive os sonhos que eu vivo, o desejo vai se apagando. Olha esse aqui, sem tabus. Estou há muito tempo, gostei disso, sem tabus. Estou há muito tempo sem fazer sexo com meu marido. Toda vez que tento fazer um carinho ou carícias, ele me diz que está cansado. Agora, eu é que fico com receios, me sinto humilhada. Ou seja, mais uma vez, um caso em que não é o sexo que não está bom, é a relação. Ele não diz para ela outra coisa a não ser, estou cansado. Você imagina o marido dizendo, estou cansado. Não, amor, estou cansado. Diversas vezes, por várias vezes, estou cansado. Toca, tira a mão dela. Toca, vira para o outro. Pode acontecer com ela também, né? Ele fazer a mesma coisa. Serve para os dois casos. Isso é uma situação de humilhação. Eu estou implorando um sexo, um afeto, um sexo, uma presença e você me nega. Isso é humilhação. E olha, isso também é uma questão assim de valores sociais, né? Assim, eu acho que é um parênteses aqui, mas eu acho que cabe. Perdeu-se tanto o papel do homem e da mulher, né? Perdeu-se tanto essa coisa que o homem era o macho, né? Independente daquilo que estava acontecendo, ele também resolvia as questões emocionais com a esposa dele na cama, porque ele era o macho alfa daquela relação. Eu não nego esse negócio aqui não, tá pensando o quê? Né, a minha presença como homem aqui. Então, a gente também perdeu tanto isso que o homem também tem se utilizado do sexo para
punir. Esse é um caso típico. Estou cansado. Cansado por quê? Está com uma outra pessoa, porque cansou das atitudes dela e não falou, não promoveu conversa entre eles para descobrir o que está acontecendo, está punindo porque ele procurou muito e ela não queria, agora ele está fazendo o contrário para dar o troco. O que está pegando aí, né, nesse relacionamento que está sendo evidenciado através do estou cansado? Então, abra todas as antenas, amiga, né? E vai atrás disso para saber o que realmente está acontecendo. O que está fazendo este homem não ter essa procura? O que promoveu isso tudo? Antes como estava e agora? O que mudou de lá para cá? Né? Você acha que você fez alguma coisa para promover isso? Deixa eu dizer para o homem, que é quem mais tem dificuldade com a fala, tem mais dificuldade de expressar o que quer que seja. Número 1, é uma desonestidade sem fim. O indivíduo que vai às ruas protestar contra isto, contra o político, contra A ou B, mas ele dentro de casa, ele é desonesto. Nós protestamos contra a desonestidade com as contas públicas, nos governantes, mas nós somos desonestos no mínimo que é da nossa responsabilidade, que é o nosso relacionamento. Exatamente. Com quem você tem um compromisso. Então, o mínimo é falar, dizer... Ah, Darlene, mas se eu disser, ela vai morrer. Mas morreu sabendo. Consciente, dá uma chance. A pessoa morreu consciente, não é? Ai, dá uma chance. Então, por favor, seja digno ao menos de dizer algo, de dar uma pista, uma luz para outra pessoa, com a sua fala honesta do que está acontecendo. Sim. Tem um caso de uma moça que, acho que é nesse programa que ela também pergunta, não sei, foi noutro, que ela diz assim, Darlene, meu marido está com dificuldade sexual, nós estamos com dificuldade, porque a dificuldade não é do homem ou da mulher, é do dos casal. Dois. E ela diz assim, ele não me deixa entrar no consultório com ele. Eu digo, tá, tudo bem, porque é delicado. É íntimo, né? Aí eu digo assim, mas e quando ele sai do consultório, depois com as palavras dele, o que ele diz para você? Nada. Eu só sei que não está boa a coisa, porque ela, claro que ela sabe, não está funcionando o negócio, né? Então, assim, puxa, eu acho uma desconsideração tremenda. O outro ali faminto para saber. Tremenda. E aqui vale uma coisa também. Às vezes, o que acontece? Vamos supor, nesse caso aqui, tá? Essa mulher desconsiderou. Este homem disse, foi promovendo a fala, foi dizendo o que estava acontecendo, se distanciou com o tempo, anunciando o que estava acontecendo e agora disse assim, agora eu estou no meu prazo de cansaço e você vai ter que me reconquistar. Se isso tiver promovido, essa fala estiver promovida, é tempo de reconquistar o outro. E aí tem a paciência para trazer essa pessoa de volta que está muito machucada, porque há casos assim, né? Muitas mulheres às vezes dizem assim, olha, eu estou tão cansada dele ter me machucado que agora eu não luto mais por esse relacionamento, não. Agora é a vez dele fazer alguma coisa. E realmente é a hora do outro se movimentar. E às vezes acontece. Sim. Às vezes acontece de o outro acordar e, epa, perdi? Como assim? Então trabalha, nego. Fica a dica, né, amigo? Fica a dica. E fica a dica, amiga, também, serve para as amigas. Porque tem umas amigas que abusam, mas assim, é de se considerar que quando está jogando sujo, e o outro diz, opa, não tô nesse jogo não, que isso? Tô fora, sou carta fora desse baralhinho aí confuso. Isso. Aí o outro desperta para uma nova atitude. Exatamente. Então é importante sinalizar. Sinto muita falta de ter vida íntima com meu marido, mas ele tem muita dificuldade de ereção. Eu fico constrangida, eu sublinhei, constrangida, me sinto mal com isto. É como se ele não me desejasse. Citamos isso, né? Olha aqui a questão. Prefiro até que ele tome remédio para manter a ereção. Ele diz que só toma para sentir-se seguro, mas ele não me deixa entrar no consultório. É o caso que eu falei agora há pouco. E ela diz, mas eu finjo que está tudo bem, mas não está. Olha aí a desonestidade. Viu? Tô fingindo, mas Viu? tá errado. Tá vendo? Tá vendo como a gente começa a conversar e investigar, você pega a coisa? Tá fingindo por quê? Né? Se tá nesse relacionamento onde eu consigo arrancar roupa e ter intimidade com você, eu vou fingir o quê, querida? Né? O que mais precisa se esconder? Tem que dizer, não tá bom, não tô gostando, onde eu posso te ajudar? E se a gente tentar Y, X, Z... Mas, Vanessa, não é porque isso pode sugerir o fim de um casamento, não é porque isso pode sugerir o fim de uma relação.
Será que não é porque... Como assim sugerir o fim? Porque vai ter conflito. Porque pode ser que o camarada não diga, pode ser que o camarada não abra mão, pode ser que a camarada não abra mão e as coisas entrem numa crise. Hoje o tema é crise e relacionamento sexual, crise e sexo. Então, assim, cria-se uma crise. Aí a moça ou o rapaz, para evitar, porque tem filhos, porque tem a igreja, porque tem Deus no céu, porque tem a vida na terra e tem o inferno para queimar, né? Aí diz assim... Não, tô fingindo que tá tudo bem, mas a menos que ela diga assim, querida, você tá errada comigo, né? Mas eu acredito plenamente que uma hora o bicho vai pegar e não tem religião, não tem pastor, não tem Deus no céu, não tem ninguém na terra, não tem nada que segure uma explosão ou uma implosão aqui de dentro que vem com tudo, com toda a carga de raiva, de ódio, e você vai fazer o que tiver que ser feito, até em nome da sobrevivência. Exatamente, para sobreviver. Para sobreviver. Olha, eu lembrei de um caso agora aqui que assim foi... Eu fiquei pensando sobre isso e falei, meu Deus, a que ponto vai o ser humano não conseguir dizer o que ele pensa? Uma senhora que ficou casada há 20 anos, suportando o marido com uma amante por 20 anos. Que isso? Né? 20 anos ela suportou e lutando pelo casamento, uma senhora cristã. E aí eu disse assim, e agora, no final desses 20 anos, você orando, e aí? E aí? Ela falou, bom, ele saiu, né, dessa relação com essa outra pessoa. Eu falei, como é que você está? Eu estou com câncer. Então, o que acontece muitas vezes é, se no primeira tentativa ela tivesse dito, Senhor, me dá força para enfrentar essa situação, e Deus dá, óbvio, e ela tivesse chegado e falado assim, eu não suporto isso daí, eu não quero mais esse tipo de relacionamento, você com uma outra pessoa, eu não posso tolerar isso, ele tivesse saído desse tipo de relacionamento, né? Mas o suportar que a gente muitas vezes faz em nome de alguma coisa vai causar uma consequência lá na frente, um estardalhaço, como você está dizendo. Pode ser uma doença e pode ser também em nome da sobrevivência dizer, chega, não tolero mais. Então, por que postergar uma coisa que você tem que conseguir tratar aqui e agora, nesse relacionamento, inclusive com Deus, porque Deus veio nesse mundo, mandou o Filho dele para dar vida e vida em abundância. É para a gente ter um relacionamento feliz aqui nessa terra. Obviamente que quem está em Cristo, quem tem uma fé, sabe de que a generosidade, o perdão, a misericórdia, isso vem do trono, vem de Deus. Sim. E nós vamos lidando com as diferenças, sim, perdoando, agindo, estando disponível. Não, sabe, não tem o divórcio como primeira saída. Não, mas não é isso. Preste atenção, o que nós estamos dizendo é desonesto e é improvável que um ser humano se mantenha em pé, digno, quando ele não tem, ao menos dentro de casa, numa sociedade de dois, um mínimo de honestidade, de respeito, de interação, de transparência, o mínimo. É o mínimo que o céu está pedindo. O indivíduo não mantém o mínimo. Ele diz, se é infiel no pouco, não vai chegar no muito é nunca. É isso que ele fala. Sim. E nós temos, além destes recados, nós temos um outro. Eu quero que você preste atenção e pense a nossa reflexão final no Sem Tabus de hoje. Uma coisa é certa, sexo é importante e tem o seu lugar especial na vida humana. Mas não façamos dele o centro das relações. O prazer pelo prazer diminui nossa essência, confunde, ilude, perverte. Corpos apetitosos não podem ser a regra. Corpos mudam, envelhecem, perecem. E era só este o fim? Consumir um ao outro sem olhar nos olhos, sem criar vínculos, sem sonhar juntos, sem amor? Sexo é um processo, um caminho escolhido e percorrido por um homem e sua mulher. É uma viagem linda, rica, fascinante. Invistam no amor verdadeiro. É possível múltiplos orgasmos, mas a vida é única. E não há nela nenhuma chance de ser feliz se o amor não for a passagem, a paisagem, a largada e a chegada. Sexo sem amor é turismo apressado. Até pode dizer que é bonito, mas não pode dizer que conhece realmente os prazeres do lugar.
Obrigada, Vanessa. Obrigada, delícia estar aqui com vocês sempre. Muito obrigada, Deus abençoe você. Amém. Vanessa Oliveira, que é psicóloga e sempre vem nos ajudar aqui no nosso Sem Tabus. Muito obrigada a você pela companhia, por ficar aqui com a gente. Tenha uma excelente noite, sozinho ou bem acompanhado, bem acompanhada. Eu sei que você nos fez uma excelente companhia e tomara que tenhamos sido para você também. Um beijo, um abraço e até a semana que vem aqui no Sem Tabus.